Olá, caríssimos estudantes de administração de empresas, do curso ou da disciplina de estruturas e processos organizacionais e também da disciplina de arquitetura organizacional. Esse é o novo nome daquela disciplina anterior, né? Então, os que estão pegando essa disciplina pela primeira vez agora em 2015, que tem currículo mais recente, tem esse novo nome. Muito bem, eu sou o professor Sigberto Reinaldo Marques, estou aqui no jardim da minha casa, né? E fazendo um vídeo sobre o texto A Nova Arquitetura Organizacional, que faz parte do Fórum número 2. O Fórum tem por título um mundo de ameaças e oportunidades, né? Então vocês vão encontrar esse texto, A Nova Arquitetura Organizacional, dentro do livro texto, mas também deverão ler um artigo de 9 páginas, não é tanta coisa, né? 9 a 10 páginas, em separado que foi postado para vocês lerem. Então esse é específico sobre a nova arquitetura organizacional. E sobre esse texto eu vou dar algumas explicações para facilitar a vossa compreensão. Porque esse texto e esse assunto, a nova arquitetura organizacional, que vocês podem até pesquisar outras fontes na internet, que tem bastante, esse assunto é vital para a nossa disciplina. Aliás, na verdade, ele é vital para a gestão, para a administração de empresas. Você não poderia se formar em administração de empresas sem, pelo menos, dominar esse assunto da nova arquitetura organizacional, né? Ele é importantíssimo para a competitividade das empresas, exatamente nesse tempo aí de grande competição, onde tem empresas querendo tirar outras do mercado, não é? Querendo tirar clientes umas das outras, fidelizar clientes, etc. E especialmente se nós estivermos entrando num período de crise. Então a competição fica cada vez mais acirrada. E essa tal arquitetura organizacional nós precisamos entender para poder administrar com base nos conhecimentos que ela nos propõe, tá certo? Ok. Então, minha gente boa, eu vou explicar esse texto. Eu não vou explicar todo ele, vou dar algumas dicas nas partes mais difíceis, porque o texto não é tão fácil assim, mas também não é impossível. Aliás, é óbvio que se fosse alguma coisa, sendo alguma coisa realmente muito boa e promissora, não seria tão fácil de entender, né? Não é. Portanto, que bom, né? Agora está batendo um ventinho aqui, acho que vem vindo uma chuva logo ali, eu não vou poder me demorar muito. As condições de filmagem que não são boas hoje, né? Tem nuvens e tem uma luminosidade que vai variando, que uma vez é mais fraca, outra vez mais forte, etc. Mas vou comentar então o texto. Em primeiro ponto, esse texto está dividido em partes, não é? E talvez agora a minha filmadora esteja captando o vento, mas não faz mal. Isso aqui é tudo bastante informal, né? Então, em partes, a primeira parte, nós vamos discutir aqui um pouquinho, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês o que é, afinal de contas, a nova arquitetura organizacional, né? O que ela contém, que coisas importantes estão fazendo parte dessa arquitetura. Bom, então vejam bem, iniciamos falando sobre a questão da competitividade, da necessidade das organizações se estruturarem, se organizarem para competir. Pois bem, essa nova arquitetura organizacional é exatamente isso. Organizar a empresa de modo que ela tenha grande capacidade de resposta ao mercado, né? Então eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, o organograma faz parte da nova arquitetura organizacional, mas não é só. E nem é a parte mais importante, né? Os processos de fabricação, né? Ou de venda, ou de comercialização, ou de cobrança, enfim, todos os processos fazem parte dessa arquitetura, né? As estratégias de negócios, né? Como que nós vamos comprar, como que nós vamos vender, como nós vamos competir, essas estratégias fazem parte também, né? Ou as práticas de trabalho, né? Como é que nós vamos produzir, como é que nós vamos empacotar, como é que nós vamos entregar, como é que nós vamos atender o cliente, etc., né? A organização informal e a organização formal também fazem parte
Hoje se valoriza muito a organização informal, né? Porque a gente quer que as pessoas tomem iniciativas, que as pessoas inovem, que tenham ideias, então as pessoas precisam se conversar, precisam interagir entre si, precisam interagir com o ambiente externo, precisam ter o WhatsApp, precisam ter internet, Facebook, etc e tal, né? O LinkedIn, etc. Enfim, as pessoas precisam trocar ideias. Isso tudo faz parte da nova arquitetura organizacional, né? Então, o ambiente, como é que é o ambiente da empresa? Tem que ser um ambiente gostoso, agradável, um ambiente que as pessoas gostem de produzir, que as pessoas amem estar lá, não é? Que as pessoas se deem bem, não é? Então, é preciso ter motivação dentro da nova arquitetura organizacional. Então, vocês estão entendendo? Vamos tentar fazer uma analogia aqui. O que é a arquitetura de um prédio? É tudo que tem naquele prédio para as pessoas viverem bem lá. Se for, por exemplo, agora alguém ligou uma serra, né? Se for aqui, é tudo muito natural, né? Se for, por exemplo, uma casa de moradia, então eu estou me referindo, no caso, de viver bem ali dentro, de ter conforto, de ser agradável, porque ali você passa pelo menos umas 10, 12 horas por semana, não, por dia, né? Às vezes até mais que isso, né? Então ali você tem ambiente gostoso, bonito, tem salas, tem banheiro, tem quarto de dormir, tem tudo organizado para ser bonito, para ser confortável, para ser atraente, para você se sentir muito bem. Assim deve ser a nova arquitetura organizacional das empresas, né? Um lugar agradável, gostoso, ajardinado, motivador, alegre, que faça com que as pessoas queiram produzir, queiram inovar, que as pessoas se relacionem bem. Isso que é a nova arquitetura organizacional. Um lugar, resumindo, um lugar muito favorável para se trabalhar bem e produzir muito, com gosto, sem estar se cansando e se estressando, certo? Então é um espaço para que as pessoas obtenham um desempenho superior e possam competir com os outros. Bom, se todo mundo faz isso, né? Essa que é a questão. Então vamos para o segundo ponto. Vocês podem ver lá no texto de vocês, no segundo ponto fala da congruência. Que é, afinal de contas, congruência? É a coerência, ou a coesão, ou também a harmonia, né? A conexão. Um lugar onde as coisas se encaixam, né? A congruência tem 4 características que existem em todas as organizações. Em primeiro lugar, a interdependência interna, ou seja, todos dependem de todos, né? Não tem essa, desculpa, não tem essa do presidente não depender do cara que limpa o chão lá. Ele depende, sim. Todos dependem de todos, então todos têm que ajudar todos, né? Essa é a questão. Segundo, a capacidade e o feedback. Então nós temos que ser capazes, temos que ser qualificados, etc. E temos que nos orientar uns aos outros, dar feedback aos outros. Olha, isso aqui não está muito bom, isso aqui está excelente, etc. Para que haja colaboração entre as pessoas, né? A terceira característica é o equilíbrio. Então, a empresa ela precisa do equilíbrio, não pode estar hora quase que falindo, hora está indo bem, etc. As suas variáveis têm que ser bem administradas de modo que ela tenha uma certa perdurabilidade, né? Que ela possa não dar sustos nas pessoas, né? E por último aqui, a quarta característica de todas as organizações é a equifinalidade. Que palavra, que invento, tá lá, equifinalidade e a adaptação. Equifinalidade quer dizer assim, existem várias maneiras diferentes de fazer as coisas de modo correto nas empresas. Não existe uma única maneira, como achava Taylor e Fayol, não é? Existem várias maneiras. Eu posso descobrir uma maneira e o meu concorrente pode descobrir uma outra, bem diferente, não é? De fazer as coisas bem feitas. E adaptação, eu tenho que estar sempre procurando me adaptar às mudanças do mercado, inclusive eu tenho que influenciar as mudanças do mercado, né? Então, o que se diz aqui? Quanto maior a congruência, ou seja, quanto maior a harmonia entre essas 4 características, né, maior é também a chance de sucesso da empresa. Mais adiante vocês vão encontrar, na página 4 do texto,
que também tem os 4 elementos chaves da nova organização, né? Da nova arquitetura organizacional. Esses também precisam estar em harmonia. Já vou apresentar agora, porque no texto devia estar junto com a congruência, né? Esse é um errinho que quem escreveu o texto cometeu. Eu andei mexendo nesse texto, mas não é meu texto, é de outros. Então, esses 4 elementos-chave dizem respeito às pessoas. O primeiro é o trabalho, né? Como é que você faz o trabalho lá dentro? É gostoso fazer o trabalho, ele está se desenvolvendo, o trabalho está bem orientado, etc. Segundo é as pessoas. Como é que as pessoas são valorizadas, né? As pessoas se dão bem, as pessoas são respeitadas, etc. Terceira, a organização formal, e a quarta, a organização informal. Então, a organização formal são as leis, os regimentos, os padrões, né, as orientações, etc. e tal, que existem dentro da empresa que precisam ser seguidos, né? Isso tem que ter, né? Sem isso não funciona. E a organização informal são aqueles jeitinhos brasileiros que se faz nos corredores, etc., que não está previsto, mas que são também necessários para que a empresa funcione bem, né? Bom, agora vamos avançando para o item número 3 daquele texto sobre a nova arquitetura organizacional. Os 7 Cs, né? Os 7 Cs para que uma empresa obtenha muito sucesso, né? Vejam, vocês estão percebendo o seguinte, isso aqui não é tão complicado, mas é um monte de coisinhas que precisa para você ter uma nova arquitetura organizacional, percebe? Mas perceba outra coisa, está muito fundamentado nas pessoas. Se valoriza cada vez mais as pessoas nas empresas, na nova arquitetura organizacional. Perceba bem isso, né? E perceba também uma outra coisa, se valoriza a capacidade de iniciativa das pessoas, de interação entre as pessoas, de liberdade das pessoas, do estudo das pessoas, do empenho das pessoas, etc. Isso é o ponto fundamental. Você pode ter as melhores máquinas e ter muito capital. Se o outro não tem tanto, mas tem pessoas bem valorizadas e capacitadas, motivadas, esse segundo irá vencer no mercado, certo? Então perceba agora aqui, ó. Os 7 Cs, não é? O primeiro C, confiança. As pessoas acreditam na empresa, as pessoas acreditam na administração, as pessoas acreditam no chefe, acreditam no projeto da empresa, acreditam no plano estratégico da empresa, as pessoas conhecem. Confiança, viu? Como é que está nas pessoas? Segundo, comprometimento, né? As pessoas vestem a camiseta da empresa, elas estão unidas com a administração, elas conhecem as ideias da administração, a administração é bem-vinda junto às pessoas, né? Comprometimento, viu? Como é que está em cima das pessoas. Terceiro, criação conjunta, ou seja, estão todos envolvidos na inovação, na criatividade, etc. Viu como mais uma vez está envolvido nas pessoas? A nova arquitetura organizacional, perceba bem isso. Quarto C, conexão. Pode ver que todas as palavras começam com C. Conexão. Deram um jeito de começar com C, né? Mas, enfim, são os 7 Cs, não é? Conexão. Bom, os esforços organizacionais são convertidos em ações, ou seja, se fazem projetos dentro da empresa, se age, se produz de uma maneira organizada, né? O quinto C, o cara ligou lá de novo a motosserra dele, né? O quinto C é a comunicação, isso é fundamental. As pessoas se comunicam, as pessoas se informam, são informadas, as pessoas sabem das coisas, né? É fundamental a comunicação para promover as pessoas também, né? O sexto C é a celebração. Celebração e correção de curso, são duas coisas, né? 2 Cs em um só. Bom, celebrar. Teve uma vitória, alcançamos um sucesso, aumentamos as vendas, temos que celebrar, temos que comemorar, fazer uma festinha, fazer alguma coisa. É exatamente isso, né? Alguma coisa que marque, só vencemos mais uma etapa, não pode passar assim simplesmente desapercebido. O meu vizinho lá está colaborando, né? Eu e ele aqui cada vez mais perto do vídeo para ver se eu consigo vencer o barulho da motosserra lá. Estão meio que desesperados lá, colocando um telhado em cima da casa do vizinho ali, antes que chova, e tá vindo. E eu, antes que chova, tenho que concluir meu vídeo. Bom, o último C, o sétimo C é clima. Clima bom. As pessoas se respeitam, se ajudam, as pessoas se dão bem, é agradável trabalhar nessa empresa. Todos os 7 Cs em cima das pessoas, certo? A arquitetura organizacional tem muito a ver com o ambiente, as pessoas, para que as pessoas produzam.
Bom, então agora vem os 11 passos para se chegar aos 7 Cs. Né? Então, isso eu vou deixar para vocês estudar. Não é difícil essa parte, é mais fácil do que é isso que eu estava explicando até agora. Vocês vão estudar isso aqui. Né? É fácil. O passo 0, por exemplo, é introduzir novos conceitos. Tem que mudar as ideias, tem que vir novas ideias, né? Outros passos são o diagnóstico, propósito, valores e visão, etc. Tem que ter ideias que ajudem, que comprometam, que orientem, né? Agora são os caminhoneiros, eu acho, que estão aí na... Eu não sei se ouviram um tiroteio aí. E eu aqui fazendo meu vídeo. Bom, é mais ou menos assim que funciona, né? Tá tudo bem. Bom, vamos para o item 4, né, do nosso texto, aquele ali. No item 4 é o STAD, S-T-A-D. Sistema de Trabalho de Alto Desempenho. Opa, essa é boa. Eita, coisa boa essa. Como é que você pode organizar um sistema de trabalho onde haja desempenho alto? Estão percebendo mais uma vez que a nova arquitetura organizacional valoriza sobremaneira o trabalho das pessoas? Estão percebendo isso? Portanto, prestem bem atenção que esse é o ponto. Esse é um ponto dos mais importantes da nossa disciplina. As pessoas dentro das empresas. As empresas precisam ser organizadas para que as pessoas possam se sentir bem e produzir muito, né? Bom, o ser humano, escutem bem o que eu vou dizer, ele não quer ser uma máquina, né? Depois que o ser humano acostuma a ser uma máquina, bom, daí ele acostumou. Ele não consegue mais ter ideias, mas as pessoas em geral, elas querem ter ideias, elas querem progredir, elas querem aprender, elas querem criar, querem desenvolver, querem inovar, não é? As pessoas não querem obedecer onde outros mandam, querem se submeter a outros que só mandam e não dizem porquê, e faz, e ó, tu tem prazo, e faz logo, etc e tal. Não, as pessoas não querem. Esse é o tempo do taylorismo. Isso passou, ainda existe muito, mas essas empresas estão tendo problemas, né? As grandes empresas, as startups também, as inovadoras, enfim, as empresas que produzem muito, que geram muito capital, que crescem bastante, não são assim, elas são inovadoras, respeitam o ser humano, né? Então o ser humano, ele quer reconhecimento, ele quer aprender, ele quer crescer, isso é o natural. Então, se você quer perceber como é que é o estado, ou seja, como é que é o sistema de trabalho de alto desempenho, perceba como é o natural das pessoas, né? Não como é a força, como é que as pessoas têm que ser a força, porque eu quero assim. Então você tem que pensar numa liderança participativa, envolvente, né? Então assim, o Estado requer a congruência, ou seja, a harmonia entre os 4 elementos-chave da organização que nós já vimos há pouco, né? Nas pessoas. As pessoas, e os 4 elementos-chave, agora eu repito, é o trabalho, as pessoas, a organização formal e a organização informal. Esses são os 4. Isso não é tão difícil, né? Então o que você tem que ter? Você tem que organizar dentro da empresa um trabalho, a maneira de trabalhar que seja atraente, que não seja aquela coisa... Bom, imagina assim, um lugar escuro, barulhento, sem EPIs, etc e tal, essas coisas assim, tudo tem que ser feito de um jeito muito arcaico, etc. Não, você tem que pensar um processo de trabalho que seja melhor para as pessoas, que respeite as pessoas, né? Essa que é a questão, né? E as pessoas em si também, elas precisam ser valorizadas, né? E a organização formal, a estrutura organizacional, ou seja, o organograma, tem que permitir que as pessoas possam se comunicar, interagir. E a organização informal tem que ser respeitada, tem que até ser incentivada para sempre contribuir com a empresa. Raras exceções, mas em geral as pessoas querem contribuir. Porém, elas não contribuem em locais onde elas não são respeitadas, não é? Então, você estuda bem essas quatro partes aí, os 4 elementos-chave, né? A, B, C e D, as características presentes no Estado. Isso está na página 5, certo? Daquele texto, né? Então, depois você estuda os princípios de implementação, que é do Nadler, né? De implementação, os princípios de implementação do Estado, né? E que também está na página 5, vai do A até o J. Não é nada difícil, eu até nem vou explicar isso aqui, porque lá é autocompreensível. E olha, se você tiver uma dúvida, coloque essa sua dúvida no fórum, né?
Depois no finalzinho eu vou dar umas dicas pro fórum, para a gente ter um bom proveito nessa disciplina. Bom, essas coisas aqui dão um resultado impressionante, dê uma olhadinha na página 6 ali, né? E também na página 6, quais são as estratégias de implementação do Estado, né? Agora já estamos chegando aqui na parte final. Eu fiz um esquema aqui de 4 páginas, tá aqui, de 4 páginas, eu estou me guiando para fazer esse vídeo aqui, né? Bom, então para o item 5 daquele texto, os novos desenhos organizacionais, né? Ou seja, a nova maneira como as organizações funcionam. O que é um desenho organizacional? Essa parte, a definição de desenho organizacional, não tem nesse texto, então eu vou trazer aqui para esclarecer, né? São basicamente 2 coisas, o desenho organizacional. Primeira, como que a organização vai funcionar? Então eu tenho que organizá-la, como é que ela vai funcionar. Segunda, como é que os seus recursos serão utilizados, né? Então qualquer desenho organizacional tem pelo menos 4 características. A primeira característica é a diferenciação. Então você divide a empresa em divisões, em departamentos, em setores, né, em seções, etc. e tal. Então vai diferenciando. Cada atividade que é diferente uma da outra fica para um departamento, um setor, uma divisão específica, né? Então isso é diferenciar, né? Segundo é a formalização ou padronização. Então ali você tem que organizar regulamentos, regimentos, regras, etc. tal, padrões, essas coisas todas aí, né? Para que sem isso a organização não funciona. Isso são as leis da empresa, né? E a terceira é a centralização, ou seja, a empresa tem um poder central, ela precisa ser administrada, né? Ela constitui uma autoridade que administra a empresa. E esse poder central tem que ser acessível, etc. Mas tem um poder central, né? O Brasil tem um poder central, o clube de futebol tem poder central, a igreja tem poder central, tudo tem um poder central. Então tem uma centralização. Então isso faz parte desse desenho organizacional para que eu consiga ter a tal da nova arquitetura organizacional. Tá certo? Bom, a quarta característica de um desenho organizacional é a integração, ou seja, a busca da coordenação envolvente, uma liderança envolvente, não é? Então veja bem, a diferenciação você divide a empresa em setores, em departamentos, etc. Mas na integração você administra uma liderança tal que isso se integre, que isso tenha harmonia, que funcione bem, né? Aí você vai ter leis, né? Vai ter regras, etc. E vai ter uma administração centralizada. É difícil de entender? Para mim não parece, né? É fácil de entender. Bom, já estamos indo para o final. Então, o desenho organizacional quer encontrar uma harmonia entre as forças da organização para alcançar seus objetivos, né? Percebe? Resumindo é isso. Você precisa criar uma organização harmônica, né? Onde as pessoas trabalham alinhadas. Logo mais adiante nós vamos falar muito no tal do alinhamento, né? Hoje ainda não, mas as pessoas, enfim, alinhadas, elas todas colaboram sabiamente por meio de planejamento com o objetivo central estratégico da empresa, né? Então elas não têm um puxando para cá, outro para lá, né? Mas isso nós vamos estudar um pouco mais adiante. Por enquanto vale só a informação de que existe um tal de alinhamento, né? Bom, então aí o texto vai ali para os novos desenhos organizacionais. Isso vocês vão estudar, eu não vou entrar aqui na explicação. Ou seja, é preciso construir novas arquiteturas organizacionais, como eu anotei aqui, e manter a empresa atuante no mercado, né? Opa, são 5 folhas, agora eu vi que são 5 folhas, né? Então, as novas arquiteturas organizacionais, elas envolvem as pessoas, criam um ambiente muito agradável, entendem o mercado, se organizam, se adaptam rapidamente, etc. São ágeis, né, para responder ao mercado, responder à competição, à concorrência e agradar o cliente e fazer bons negócios, né? Dando mais uma resumida aqui. Então vai lá e estude as 8 variáveis para se construir a nova arquitetura organizacional, né? São 8 variáveis, são bem simples, né? Então note que em geral as organizações deverão buscar coisas que eu anotei aqui, ó, para ter bom desempenho: agilidade, isso faz parte da arquitetura, a nova arquitetura ela é ágil, né? Adaptação ao mercado, as coisas estão mudando, tem que saber se adaptar rápido, né? Voltadas ao cliente, ao mercado, né? Então a organização ela busca entender bem o cliente, entender bem o mercado, né? Para
elas são criativas e inovativas, né? Elas criam, inventam, modificam, aperfeiçoam, etc., né? Tem uma grande capacidade de gerenciar conflitos, porque conflitos sempre vai ter, né? Não vou querer aqui dizer que na nova arquitetura organizacional todo mundo é feliz, contente e ninguém briga com ninguém. Não, é o contrário. Nessa organização você sabe administrar esses conflitos para tirar proveito, inclusive tirar proveito deles, né? Aí que vem a tal da liderança compartilhada, né? Ou seja, as pessoas participam, são chamadas para dar seus pareceres, etc., para contribuir. Então é uma organização que tende à harmonia, né? Então essas são dicas aqui dessas variáveis para construir uma nova arquitetura organizacional. Vocês estão percebendo? Eu repito mais uma vez, é bem importante repetir. É uma organização que tem outro perfil, não é aquele perfil extremamente burocrático, normativo, é duro, escuro, onde tem alguém que manda e todo mundo obedece e nem sabe por quê. Não, é uma organização participativa, onde se interage, onde se cria, onde você tem vontade de criar, onde se é feliz. Ou pelo menos se busca ser feliz. E se não consegue ser feliz, então a gente debate para o que está havendo, que não está dando certo, que não somos felizes aqui, né? E se busca isso, né? Por fim, eu trago aqui as perspectivas para a nova arquitetura organizacional, né? Então, alguns elementos importantes, né, que vocês também vão ter que ler lá, né? Por exemplo, as organizações em rede. Isso é um novo, não é tão novo, mas em termos da humanidade é um sistema organizacional diferente, em rede. Nós vamos estudar mais adiante as formas de organizar essa nova arquitetura, ou de criar um organograma para ela, não é? Elas são flexíveis, né? Nesses exemplos de nova arquitetura, né? São ambientes inovadores, né? Por exemplo, a Microsoft, a Google, etc., tantas outras, né? As pessoas ali são motivadas, se realizam, elas trabalham, eles gostam de trabalhar, elas crescem. Opa, eu estou crescendo, eu estou fazendo cursos, eu estou aprendendo, eu sou cada vez mais, né? As pessoas ali participam, elas são valorizadas, né? Elas trabalham em equipes, as equipes se ajudam, não ficam competindo umas com as outras, né? Então há ali vou falar pela segunda vez, uma liderança envolvente, né? Sempre há aprendizado. É legal trabalhar numa empresa assim, é bem legal, é bem interessante e se produz bem e a empresa tende a ter mais estabilidade e mais equilíbrio, né? Portanto, estudem bem esse texto aqui, a nova arquitetura organizacional, estudem bem, são 9 páginas, não é tanto, não é tão fácil, eu repito, mas também se fosse fácil vocês não estariam fazendo o curso superior, certo? E qualquer coisa eu estou aqui à disposição de vocês. Se por acaso, em algum ponto, muitos tiverem dúvidas, etc., eu faço um vídeo só sobre aquele ponto e vou explicando, né? E vocês vão entendendo, nós vamos interagindo. Por favor, eu peço para vocês, vou insistir muito, eu vou incomodar vocês nesse ponto. Não entrem no fórum nos últimos dias ou no último dia. Porque aí os outros não leem aquilo que você está contribuindo, não dá debate. Então você fica fora, né? Você fica marginalizado. E como é que um administrador marginalizado quer administrar? E isto é uma atitude contra a nova arquitetura organizacional. Bom, está terminando o fórum, vou ligeiro escrever algumas coisinhas lá. Me desculpe, você não pode fazer isso, certo? Assista sempre os meus vídeos, eles são assim meio informais como eu sou. Esse é o meu normal, eu não sou muito bem certo, né? Mas eu gosto de viver assim, né? Numa boa, etc. Então participem bem nos fóruns, tá certo? Eu vou esperar vocês lá. Até lá então, tchau!